Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero lhe falar sobre estatuto e ética do advogado. Uma dica bem bacana para que você não caia em pegadinha. Advogado, atos privativos do advogado, ato nulo, anulável, o que o estagiário pode praticar sozinho, sem o advogado? Vamos falar desses temas agora? Então, vem pra cá, seja muito bem-vindo e tá em casa. Bom, quando nós falamos do advogado, você fala, Barbieri, o que eu preciso lembrar sobre a figura do advogado? Antes de mais nada, ele é indispensável para a justiça, para a administração, a boa administração da justiça. Mas aí nós podemos lembrar o seguinte, veja só, falo de advogado, você vai lembrar o seguinte, olha como fica fácil. Quais são as grandes características? O advogado, antes de mais nada, ele é indispensável. Advogado é indispensável. Joia. Então a regra é que nós precisamos do advogado. Sim, ele é inviolável. É inviolável. Perfeito. E temos que lembrar também que ele é independente e exerce função social. Exerce função social o munus público. Então você pensa, como regra, o advogado é indispensável. Para que tenhamos justiça, precisamos da figura do advogado. Claro que isso não é absoluto. Temos alguns exemplos clássicos. Habeas corpus, não há necessidade de peticionar por advogado. Súmula vinculante número 5 do STF, nos processos administrativos, a figura do advogado é dispensável. Temos juizado especial na esfera estadual e na esfera federal, lembrando na esfera estadual aquele limite de até 20 salários mínimos. Então esses são os principais casos em que nós temos ali a exceção. Beleza, como regra, ele é indispensável. E ele também é inviolável. Beleza, você pensa, Barbieri, mas essa inviolabilidade, por exemplo, do escritório é absoluta? Não, essa inviolabilidade não é absoluta. Por ordem judicial, não pode ser autoridade policial. Uma ordem que esteja ali minuciosa, dizendo o que realmente pode ou não ser apreendido naquela busca. Então não vale ordem genérica. Com a presença do representante da OAB, nós podemos flexibilizar, afastar naquele momento a sua inviolabilidade perfeitamente. Aí você diz, Barbieri, e a independência? O advogado deve cumprir aquilo que o cliente determina? Não, jamais. O advogado é independente perante o seu cliente e também não deve guardar nenhum tipo de temor com o juiz, com o promotor, com qualquer outra autoridade. Então, essa é a independência. E temos também a função social. A advocacia, eu digo que ela é mais do que uma profissão. Ela é uma profissão e nela nós temos o quê? O munus público. É aquilo que é relevante, é de interesse para a sociedade. Então lembra, falou do advogado, nós temos essas 4 características. Mas isso é só o nosso ponto de partida desse vídeo. Temos que ir adiante. Quando eu trabalho com a figura do advogado, você precisa lembrar o quê? Você precisa lembrar que existe a relação do advogado com o seu estagiário. Então nós temos aqui a figura do advogado e do estagiário regularmente inscrito nos quadros da OAB. E aí você pensa assim, qual é a regra? Muito simples. O estagiário estará sempre supervisionado, acompanhado do advogado. Então, como regra, olha como fica fácil. O estagiário praticará os atos com quem ao lado? Acompanhado do advogado. Perfeito. Só que isso aqui todo mundo sabe, né?
Nós temos que lembrar das exceções, e nós temos aqui 3 exceções. Veja você, o estagiário regularmente inscrito nos quadros da OAB, ele pode praticar atos sem a presença do advogado? Pode, mas são atos pontuais. Isso aqui é um rol fechado, um rol taxativo. E quais são estes atos? Bom, antes de mais nada, ele pode retirar. Se ele pode retirar, ele pode devolver os autos. Os autos em cartório. Ou seja, é a famosa carga dos autos. Lembra que o processo ele não é tangível, né? Ele é imaterial. Então, retira e devolve os autos, entre aspas, o processo. Segundo ato que o estagiário pode fazer sem a presença do advogado. Pode assinar petição de juntada. Assinar petição de juntada. Perfeito. Então o estagiário pode peticionar uma juntada? Perfeitamente, nenhum problema, junta lá um documento. E por fim, terceira exceção, ele pode pedir certidão. Pode o estagiário pedir certidão. Certidão de processo findo, aquele que já se encerrou, ou também do processo que esteja em curso. Agora, cuidado, o estagiário não pode despachar com o juiz, por exemplo. O estagiário não pode, por si só, assinar, vistar contratos. Um contrato que envolva lá uma empresa, uma pessoa jurídica, isso não pode. Então lembra, as exceções são pontuais. Maravilha? E se eventualmente alguém que não seja advogado pratique um ato privativo da advocacia do advogado? O que acontece? Vamos lá? Vamos visualizar agora o outro momento. O que acontece quando alguém pratica um ato privativo do advogado? E esse alguém não é advogado. O ato praticado por quem não é advogado, por quem não é advogado, o que acontece? Para a prova, você vai marcar ato nulo. Ato nulo. Não caia na pegadinha de ato anulável. Não, ato nulo. Só que aí tem que tomar um cuidado. Quem não seria o advogado? Será que o advogado licenciado encaixa aqui? Será que o advogado suspenso encaixa? Então, olha só tem validade o ato praticado pelo advogado. Mas quando eu falo que quem não é, aquele que não seja advogado, eu estou falando de forma ampla. Então, olha só, ato praticado por quem não é advogado. Aí você vai pensar comigo, quem não é advogado, nós vamos compreender. Então, vem para cá, ó. Primeiro, pessoa não inscrita na OAB. Pessoa não inscrita na OAB. Beleza. Segundo, o advogado suspenso. Advogado suspenso. Ou seja, ele não pode exercer porque ele está suspenso. Mas é temporariamente. É, como regra, enquanto perdurar a suspensão. Maravilha. Terceiro caso, quem também não pode praticar este ato? O advogado que esteja impedido. Advogado impedido. Se ele praticar o ato, não tem validade. E o advogado licenciado? Mesma coisa. Advogado licenciado. Beleza. Aí você fala, Barbieri, mas vamos pensar, quando eu falo do impedimento, nós podemos aqui ainda desmembrar aquela pessoa, aquele profissional que passa a exercer uma atividade incompatível, aquele
que venha a exercer atividade incompatível. Beleza? Olha só, então, quando você encontra na prova ato praticado por quem não seja advogado, ato nulo. Mas quando eu falo por quem não seja advogado, lembra que há ali uma análise ampla. O examinador pode lhe cobrar a pessoa que realmente não está inscrita na OAB, ou o advogado suspenso, impedido, licenciado, ou que venha exercer uma atividade incompatível. Viu só que fácil? Moleza? Ótimos estudos para você, tudo de bom e a gente se vê. Até lá!